Bom, gente, então para a aula de hoje vai ser aqui essa questão de restauração europeia, né, que é basicamente o momento após a Revolução Francesa. Vamos lembrar aqui, então, antes de começar aqui os slides, que a Revolução Francesa foi um período na França, né, da revolta popular e também da burguesia contra a questão da monarquia absolutista que estava acontecendo lá e todas as questões que tiveram contra a miséria e tudo mais. E no final de tudo, a gente vai ter a chegada de Napoleão Bonaparte no poder, que vai ser aquele general que vai acabar voltando para uma ideia de monarquia, só que não vai ser uma monarquia absolutista, né? Vai ser uma monarquia diferente. Então, enfim, acabou que o povo aceitou isso tudo por conta das noções que eles estavam passando no momento, eles estavam exaustos por conta da guerra da Revolução. E isso vai acometer uma série de questões para a Europa, né? Porque a França ela vai começar a crescer de uma forma inimaginável diante dessa política, dessa onda expansionista, né, e geográfica que o Napoleão espalhou pela toda a Europa, né, espalhando tanto sua política quanto a sua ideologia da Revolução Francesa de revolta, espalhando esses ideais de revolta para outros países. E por isso tudo, né, ele estava espalhando um grande medo para as demais potências europeias, porque eles estavam com muito medo de até onde essa força francesa ia chegar, né? Porque imagina se a França começasse a dominar todos os países da Europa e virar um grande império francês. E não era isso que os países, as potências daquela época queriam, né? Principalmente no caso a Áustria, a Prússia e futuramente também a Rússia e a Inglaterra. Portugal também, mas um pouquinho menos. Eles vão se sentir muito ameaçados por conta dessa questão toda do Napoleão. E eles vão assumir uma postura reacionária. O que significa isso? Eles vão querer voltar ao passado. Então, nesse momento pós-Revolução Francesa, vai ter essa noção de resgate das ideais do passado, que são os ideais do passado, justamente os ideais do antigo regime. Agora, o imperador Napoleão, né, ele estava sufocando o antigo regime, né, o absolutismo, porque ele estava governando como um rei, né, sem estar mais diante das vontades de Deus ou das vontades quaisquer que sejam, mas ele estava governando justamente por conta do povo. O povo tinha elegido Napoleão ao poder. O povo gostava que Napoleão estivesse no poder. E geralmente na monarquia absolutista não era bem assim que funcionava. Era por uma outra lógica, outra ordem, né? Então ele vai quebrar com todos esses ideais do antigo regime. E isso vai começar a causar uma série de medo, né? Um grande medo para esses potências europeias, porque elas também tinham medo de que isso acontecesse nos seus próprios países. Tanto de que Napoleão conquistasse seus territórios, quanto que o seu próprio povo, né, começasse a adotar essa postura também de revolução, certo? Bom, agora um pouquinho aqui sobre o Império Napoleônico, né? A gente tem aqui a figura de Napoleão como uma nova forma de poder, como eu mencionei pra vocês. Ele não era mais essa questão da concessão divina, né? Que era um deus que o rei governava pela vontade de Deus, mas sim por conta do prestígio popular que ele adquiriu durante todo esse período, né? Que ele esteve no poder. Apesar de ter voltado para uma monarquia, né? Eles tinham conquistado a república, mas enfim, o povo gostava muito de Napoleão. Principalmente porque ele garantia uma força militar, né, com seus exércitos, e uma estabilidade administrativa para a França também, tanto política quanto econômica, porque o Napoleão ele tinha um ideal assim de administração, ele era um ótimo administrador. Ele conseguia lidar com todas as questões que a França estava passando, conseguir recuperar a economia da francesa e também botar a França nas guerras de uma forma muito mais adequada do que o rei Luís XVI, por exemplo, ou o Luís XIV, mais atrás, né, tinha feito, e que causava todas essas questões. E além disso, ele também estava auxiliando nessa produção industrial e agrícola. Ele estava aumentando a produção industrial e agrícola na França. E tudo isso fazia com que ele conquistasse ainda mais o apoio do povo. Por isso que ele continua no poder por tanto tempo. E, como eu falei, geograficamente, a dominação francesa ela vai se expandir por toda a Europa. A gente tem aqui um mapazinho explicitando isso. O Império Francês ele vai se expandir para a Espanha, para a Itália, principalmente. Vão ser dois reinos que ele vai conseguir conquistar muito bem. E também vai começar a conquistar aqui essa parte do centro-oeste, né? Enfim, centro da Europa. Apenas tendo como seus países inimigos, né? Aqui, apenas não, bastante, né? Mas a Prússia e a Áustria, principalmente, que já estavam inimigos, que estavam inimigos dessa Revolução Francesa já desde aquele início, né? Quando teve o rei, enfim. O Império Russo também, junto com a Portugal, vão se tornar potências inimigas. E a Inglaterra, que era a maior potência da época, né, junto com a França, que estava crescendo cada vez mais e que também tinha medo de todos esses avanços, né, principalmente. Bom, então justamente essa questão de que eu falei de que a Inglaterra era a maior potência, ou uma das maiores potências da época, isso estava deixando Napoleão um pouco mais desconfortável, assim, já estava começando a olhar para a Inglaterra com outros olhos, porque ele não queria que alguma potência fosse maior do que a França, certo? Então ele vai pensar agora em alguma forma de tirar esse centro de poder da Inglaterra. Só que apesar dessa força política e militar do imperador, né, que a gente vem vendo conforme esses avanços
geográficos, ideológicos, enfim, a Inglaterra era uma potência muito forte também. E uma das coisas que mais valorizavam-se nela era justamente o fato de que ela era conhecida como a rainha das batalhas marítimas. Justamente pelo fato de que a Inglaterra não estava anexada, né, exatamente à Europa por continente. Ela necessitava desse caminho pelo mar para poder alcançar a Europa. Então ela teve que desenvolver seus meios marítimos muito mais do que a maior parte dos países da Europa. Por isso que ela tornou-se a rainha, a mestre de todos os mares, né? Só que Napoleão, ainda assim, vamos tentar então ainda assim atacar a Inglaterra, porque queria atacar a Inglaterra. Então o que ele vai fazer? Deixa eu voltar aqui pro mapazinho. Ele vai sair aqui, né, do centro francês e vai, em vez de vir aqui direto pelo caminho mais rápido, né, para poder atacar aqui Londres, ele vai pensar que justamente essa área aqui vai ser muito protegida, porque é a capital de Londres. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar ser malandro, né, e vai descer aqui tudo pela Espanha, que era um lugar que ele já tinha conquistado, e vai tentar sair pelos mares por esse pontozinho aqui, chamado de Trafalgar. Eu acho que tá bem pequenininho aqui, mas é justamente essa batalha, que vai ser conhecida como Batalha de Trafalgar, que vai ser armada, né, entre a Inglaterra e a França, que vai promover a primeira derrota do Império Francês. Isso tudo porque a Inglaterra já estava vendo há muito tempo os movimentos que Napoleão estava pretendendo fazer, e ela já organizou toda uma frota marítima para poder se concentrar ali também no inferior da Espanha, e por isso que ele acaba tendo muito mais desvantagem nessa batalha marítima, já que a Inglaterra, como eu falei, era essa rainha dos mares, né? Bom, depois que Napoleão então perdeu para a Inglaterra e ele percebeu que ele realmente não tinha muita chance pelo embate militar, porque ele teria de qualquer forma que alcançar esse domínio dos mares, que ele não tinha tanto assim, então ele vai procurar outras formas de atacar a Inglaterra, né? O que ele vai pensar? Se eu não consigo atacar a Inglaterra militarmente, né, a gente vai tentar buscar outra maneira. O quê? Economicamente. Então Napoleão vai pensar agora uma forma de atacar a economia da Inglaterra, até porque uma das razões dela ser essa grande potência que ela era porque ela estava na frente já com essa revolução industrial, que é a próxima matéria que a gente vai ver aqui. Então ela já estava se desenvolvendo muito economicamente, e ele pensou, bom, então se eu quero atacar a Inglaterra, eu tenho que atacar a economia da Inglaterra. Então o que ele vai fazer? Ele vai aplicar essa técnica que ele vai chamar de bloqueio continental. O que ele vai fazer então? Ele vai construir uma barreira em torno de todo o contorno europeu, né, a fim de inviabilizar o comércio inglês com as demais potências da Europa. Só que essa barreira, claro, não vai ser física, né, vai ser uma barreira ideológica, né. Ele vai meio que fazer um trato com cada uma das potências da Europa, que ele tinha inclusive domínio, tipo assim, se você não fizer esse trato comigo, eu vou te atacar, basicamente isso. E aí ele acaba conseguindo fazer esse bloqueio continental e realmente contornar toda a Europa ali, né? E isso vai impedir, obviamente, o comércio da Inglaterra com os países europeus e, consequentemente, impedir a aquisição de matéria-prima para manufatura e também a venda, né, desses produtos para os outros mercados consumidores. E isso, claro, ia prejudicar a economia local da Inglaterra. Bom, apesar desse projeto estar funcionando super bem, né, nesse momento todo mundo está respeitando tudo mais, só que não todo mundo, na verdade, porque tinham 2 furos nesse bloqueio, que vai justamente proporcionar essa derrota do Império Francês, o caminho para a derrota do Império Francês. Esses 2 furos correspondiam às fronteiras tanto de Portugal, que tinham essa dependência comercial com a Inglaterra, então eles acabaram meio que furando ali o tratado, né? Eles começaram a comercializar com a Inglaterra novamente, e também a Rússia, que percebeu aos poucos que não tinha muito mais sentido ficar dependendo, né, submisso ao Império Francês, e começou a buscar, inclusive, a aliança inglesa, né, que vai formar a próxima aliança que a gente vai falar aqui da coligação, certo? Bom, tinham 2 furos no bloqueio, e Napoleão falou claramente de que ele iria atacar quem descumprisse com esse acordo, né? Bom, ele invade realmente tanto Portugal quanto a Rússia, né? Só que quando ele ataca Portugal, ele acaba até conseguindo conquistar ali Portugal por um momento, né? Que vai ser inclusive aquela marca da fuga da família real para o Brasil, que a gente vai estudar também mais à frente. Só que quando ele vai atacar a Rússia, ele enfrenta muito mais dificuldade. Por quê? A Rússia era um lugar com um território completamente diferente do que ele esperava, né? Do que ele já estava acostumado, na verdade. Então, tanto por conta dessa noção do clima, né? Que o clima da Rússia era severo, era um inverno muito frio. E também porque o exército russo tinha uma técnica de batalha que era chamada de terra arrasada, que é basicamente eles destruíam as próprias cidades para quando o exército francês chegar nas vilas, eles não terem nenhum suprimento. Então, se eles não tinham nenhum suprimento e eles também estavam morrendo de frio por conta do clima extremo, eles acabaram tendo que bater em retirada. E aí eles acabaram meio que perdendo essas batalhas, né? E aí fez inclusive com que a Rússia conquistasse a aliança da Inglaterra e acabasse ficando um pouco
a parte das coisas da França. Bom, depois das 2 derrotas sofridas pela França, né, em sequência, ela vai acabar perdendo um pouco do apoio popular, principalmente do exército, que vai estar cansado, não vai querer mais continuar essas batalhas. E o que vai acontecer? Aquela nova coligação que vai ser formada, né, pela Prússia, Áustria, Inglaterra e pela Rússia, vão acabar organizando uma invasão ao território francês e vão conseguir, né, com sucesso essa invasão, e vão acabar depondo Napoleão do poder e o exilando para a ilha de Elba. E vão colocar o Luís XVIII no poder, que vai ser o sobrinho, né, do Luís XVI. Isso vai marcar o tão desejado retorno do absolutismo e do antigo regime, consequentemente, para a sociedade francesa, porque eles vão conseguir depor esse general do Napoleão que estava todo esse tempo governando pela vontade popular e estava contra esses ideais do absolutismo, e finalmente colocar a monarquia ali de volta no poder absolutista, né. Bom, depois que eles tinham finalmente deposto o ex-imperador, né, e colocado o novo rei para a França, os membros da coligação vão estar um pouco mais tranquilos e vão se organizar para fazer aquele congresso de Viena, que vai acontecer na Áustria, né, Viena, em 1815, a fim de redefinir, ou seja, de redesenhar essas fronteiras da Europa que tinham sido todas bagunçadas por conta do Império Napoleônico, que tinha toda essa política expansionista e tudo mais. E além disso, eles também queriam restabelecer as ordens do antigo regime, ou seja, demonstrar que agora o poder legítimo realmente era apenas aqueles que estavam concentrados nas monarquias anteriores à época de Napoleão. Basicamente, então, eles estavam realmente pondo em prática, né, esse plano todo de voltar ao passado, né, de retomar com esses ideais do antigo regime. No entanto, o que essas potências não esperavam é que no mesmo ano Napoleão Bonaparte ia conseguir fugir do seu exílio na ilha de Elba e ia conseguir retomar o poder, né, com o apoio de suas tropas e da população, que ainda tinha muito apoio popular. Ele vai conseguir depor Luís XVIII do trono, que não estava nem tchum, né, para a população, e ele vai conseguir retomar ali seu poder no chamado governo de 100 dias, né. Foi justamente esse governo de 100 dias porque não durou mais do que 100 dias, até porque depois desses 100 dias, a coligação ela vai planejar uma nova contraofensiva ao Império de Napoleão e vai ocasionar na derrota decisiva do imperador na chamada Batalha de Waterloo. E agora o general vai ser preso com muito mais vigilância lá na ilha de Santa Helena, que vai ser no meio do Atlântico Sul. E é importante ressaltar que ele só não vai ser morto, né, por essas potências, porque elas tinham muito medo da reação que o povo francês poderia ter a essa ação decisiva, né, essa ação muito brusca. Então ele vai acabar deixando ele lá isolado e Napoleão vai morrer em 1821, naturalmente, né, na teoria, sozinho lá na ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico Sul, então, né. Bom, depois da morte de Napoleão, ou seja, essa preocupação finalmente foi encerrada, né, com garantia para as potências. Essas potências, né, todas que tinham ficado, vão organizar uma nova aliança, né, vamos dizer assim, que vai ser a Santa Aliança, que na verdade vai ser um pacto militar, que vai tentar garantir uma proteção mútua, né, dentre essas potências, para garantir que não haja mais nenhum foco de rebelião como houve na Revolução Francesa, e para garantir que os ideais do antigo regime realmente sejam totalmente restaurados. Então, como é que eles faziam? Caso houvesse algum tipo de rebelião, todos esses membros dessa aliança, né, deveriam combater para poder tirar esse foco o mais rápido possível. O que eles não esperavam é que nesse momento a Inglaterra também ia pular fora desse pacto, né, porque finalmente essa noção de um retorno ao absolutismo, né, para uma monarquia que já era parlamentar, depois de toda a Revolução Inglesa, inclusive, vai entrar em contraste pela Inglaterra. E principalmente diante dessas novas perspectivas comerciais e industriais da potência, né, por conta dessas questões da Revolução Industrial e tudo mais. Por que isso? A Inglaterra vai pensar que esses movimentos de independência que os países estavam, que as colônias estavam cada vez mais se encaminhando, seria bom para o seu comércio, porque garantiria ela ter mais mercados consumidores além de suas colônias. E isso garantiria com que ela crescesse tanto comercialmente quanto pudesse vender seus produtos, né, e crescer industrialmente também. Então, o que ela vai pensar? Se ela continuasse no pacto, né, da Santa Aliança, ela teria que combater obrigatoriamente, né, porque essa era a ideia do pacto, esses focos de rebelião, ou seja, de independência dessas colônias. Só que, como por exemplo os Estados Unidos. Só que ela não queria isso, né? Elas queriam que eles se desenvolvessem, que eles se tornassem independentes. Então ela meio que vai pular fora ali pra deixar meio implícito o que ela tá querendo, mas não deixar nada na cara, né? Que ela realmente estava ajudando eles. Ela não ajudou nenhuma potência, assim, nenhuma colônia em nenhum momento. Ela só deixou ali eles agirem como eles quisessem e foi deixando, né? Aquela negligência, né? E acabou, inclusive, proporcionando a independência dos Estados Unidos e para ela isso era bom por conta dos novos mercados de consumidores. E vai ser nesse cenário aqui que a gente vai conseguir, então, começar agora a entender um pouco mais sobre esses movimentos da Revolução Industrial na Inglaterra.